vamos dar sequência ao assunto que nós temos tratado ao longo dessas semanas, sobre as parábolas de Jesus. Nós já estamos na 12ª semana, 3 meses estudando as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens. Vamos falar da última parábola que eu gostaria de abordar com os irmãos, que é as parábolas, ou melhor, é a parábola das 10 virgens. Então, aberta a Bíblia em Mateus 25, vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é uma das parábolas de mais difícil interpretação de todas as que Jesus contou. Não à toa que eu a deixei por último, para falar com os irmãos. E é uma parábola escatológica, porque ela fala sobre as questões do fim. E por isso eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre o noivo vem. O noivo vem. Jesus, ele está numa série de sermões proféticos que se estendem desde o capítulo 22 até o capítulo de número 25, onde Jesus ele nos trará ensinos importantíssimos a respeito das coisas que hão de acontecer nos últimos dias. Inclusive é no capítulo 24 que nós observamos a doutrina do arrebatamento. Do arrebatamento em que estarão 2 numa cama, um será arrebatado, o outro permanecerá. Estarão 2 na moinha, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será levado e outro ficará. E essa gama de assuntos sobre os acontecimentos do fim, dos últimos dias, estão dos capítulos 22 a 25 de Mateus. E dentre esses muitos ensinos que Jesus nos conta, no capítulo 25 ele vai trazer-nos a parábola das 10 virgens. E aqui Jesus vai estabelecer um contraste entre as virgens sábias, prudentes, e as loucas e nécias. E como nós sabemos, toda a parábola ela tem, e nós já observamos isso, são 12 semanas estudando as parábolas, todas elas têm uma chave, elas têm uma ideia central, elas têm um propósito. E da parábola das 10 virgens é o fato de que nós devemos estar vigilantes
para estarmos prontos para a chegada do noivo, que pode ser a qualquer momento, porque o noivo vem. Com o objetivo de ser fácil o entendimento, Jesus vai apresentar o cenário de um casamento. Algo extremamente comum na cultura judaica, visto que eles valorizavam muito a família. Então, o casamento, a família, a estrutura, ter filhos era algo de muitíssima importância na cultura judaica. E naquele tempo, o casamento era realizado em 2 etapas. Primeiro, o noivo e seus amigos iriam até a casa da noiva para buscá-la. E nessa ida, eles acertavam os últimos detalhes entre o noivo e o pai da noiva do contrato do casamento. E em seguida, após buscar a noiva, eles voltavam para a casa do noivo, onde era realizada a festa do casamento. O texto nos sugere que o noivo já havia buscado a noiva e ambos estavam voltando para a sua casa, que seria o local de festa. E é importante ressaltar que essas 10 virgens que estavam à porta à espera do noivo não eram suas pretendentes. Elas não eram uma espécie de noivas à espera do noivo. Elas eram, e de uma forma bem simplista, porque isso não existe na cultura judaica, elas eram como se fossem damas de honra da cultura judaica. E elas deveriam esperar os noivos com as lâmpadas acesas para a celebração do casamento. Então, elas ficavam naquele ambiente para aguardar o noivo, que chegaria com uma caravana de festa juntamente da noiva, para que o trajeto até o local da festa fosse iluminado. E as lâmpadas poderiam ser tochas empapadas de óleo, que ficavam acesas à espera do noivo. E, como nós sabemos, cada cultura tem uma expectativa quanto ao casamento, uma forma de celebrar, e na cultura judaica a expectativa de espera maior era pela espera do noivo e não pela da noiva, como é na cultura ocidental, em que ficam esperando todo mundo, a noiva que chega atrasada lá, marca o horário, 6 horas, ela chega às 8, com a cara lavada, para entrar. Na cultura judaica não. Na cultura judaica a celebração já poderia durar dias, e o noivo fazia uma caravana pela cidade, festejando, celebrando, porque um dos maiores atos da vida no contexto judaico é o casamento. Então é uma celebração muito grande. E a expectativa maior era pela chegada do noivo. Então aquelas mulheres ficavam aguardando porque os casamentos eram celebrados à noite. Então o trajeto precisava estar iluminado. E as convidadas, que eram prudentes, mantinham uma reserva de óleo, porque o noivo poderia demorar e as tochas poderiam apagar e o caminho não estaria iluminado. Então as prudentes levavam um jarro cheio de óleo para, se necessário, reabastecê-las. E com esse cenário, Jesus vai nos apresentar algumas informações que são de extrema importância a respeito da prontidão e do preparo para aquele grande dia, pois o noivo vem. Em primeiro lugar, Jesus vai mostrar o contraste entre as prudentes e as nécias. Jesus mostra que numa mesma festa há 2 classes diferentes de pessoas. Pois no mesmo ambiente, por mais que seja propício, nunca haverá uniformidade. Nunca haverá uniformidade. E Jesus mostra primeiro as nécias. E a palavra nécias aqui significa tola, impura. Elas são tolas exatamente porque não se prepararam para as suas funções. Elas estavam ali para guardar o noivo, iluminar a festa, a entrada da festa, e mesmo sabendo da possibilidade
de demora, elas não levam azeite extra. E a segunda classe de pessoas são as prudentes. E a palavra prudentes aqui significa inteligente, sábio e prudente. E estas sim foram preparadas com a reserva de azeite, caso o noivo demorasse em voltar, para que assim com excelência e alegria elas fossem pegas preparadas para aquele momento. E quando nós olhamos para o cenário da igreja do século 21, nós vemos essas mesmas duas classes de pessoas. Nós vemos a igreja do Senhor dividida entre prudentes e nécios, entre sábios e loucos. Nós temos uma tendência em olhar para a igreja e achar que aqui dentro só tem gente boa, só tem gente firmeza, só tem gente bem resolvida. O lugar com gente mais mal resolvida na face da terra é a igreja. Por quê? Porque a igreja é o hospital que trata os doentes. E nós vemos, acima de tudo, uma desatenção reinando no meio do povo de Deus. Porque há uma tendência de maioria esmagadora dessa massa evangélica que nós somos hoje, quase 30% da população do Brasil, de serem as virgens imprudentes. Porque se nós formos olhar para o cenário do Brasil, 30%, ok. Que revolução nós causamos? Que peso tem isso? Os apóstolos revolucionaram o Oriente Médio e parte da Europa com 12%. Nós temos 30%. E o que a igreja brasileira faz? E além de tudo, o termo grego para imprudente traz a ideia de impiedade. E dizer que há pessoas como as virgens imprudentes na igreja é dizer que há pessoas ímpias na igreja. Mas alguém pode perguntar: existe possibilidade de haver ímpio na igreja? Afinal, ser ímpio não é ser incrédulo? Ser ímpio não é ser duvidoso? Ser ímpio não é ter outra religião? Não. A palavra ímpio é o antônimo da palavra pio. Inclusive eu falei isso aqui em algumas mensagens. E o que é ser pio? Não é quando a mãe manda ficar em silêncio. Não quero que você faça um pio. Piadinha. Não é. A palavra pio é ser puro. Se ímpio é um antônimo de pio, ser ímpio então é ser impuro. E tem gente impura na igreja? Então, se nós olhamos por esse prisma, existem pastores ímpios, existem evangelistas ímpios, existem presbíteros ímpios, existem ministros de louvor ímpios, existem diáconos ímpios, existem intercessores ímpios, existem membresia da igreja na impiedade. Mas todos da classe das virgens imprudentes, que não estão se apercebendo que Jesus está voltando, não levando isso em consideração, estão completamente distraídos, desapercebidos, desatentos, sem olhar em redor, sem se atentar aos sinais. E os sinais estão aí sobre a volta de Jesus. Guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, pai contra filho, filho contra pai. Os sinais estão aí. E engana-se quem pensa que os sinais são para o mundo externo. Os sinais não são para que o mundo creia que Jesus vem. Os sinais são para que a igreja permaneça alerta. E Jesus vai dizer em Lucas 9,62 que ninguém
que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tá bom, o que isso tem a ver com estar distraído? Simples. Tem muita gente que olha para esse texto aqui de Lucas 9,62 e acha que Jesus está dizendo, ninguém que põe a mão no arado pode pensar em desistir. E eu falava com alguns obreiros que eu fui pregar numa determinada igreja domingo, a coisa que a gente mais faz depois que se entrega a Jesus, principalmente para quem é obreiro, é pensar em desistir. É a coisa que a gente mais faz. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Deus, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que nós pensaríamos em desistir, olharia para nós e diria que aquele que pensa em desistir não é apto para o reino de Deus, para o reino dos céus? Não é isso que Jesus está dizendo. Até porque os maiores homens de Deus pensaram em desistir. Jeremias é um exemplo clássico disso. Que por vezes pensou em desistir, pensou em parar. Se Jesus não está dizendo sobre pensar em desistir, o que ele está falando quando ele diz quem lança a mão no arado e olha para trás? Para isso nós precisamos entender como funcionava a agricultura daquele tempo. Naquele tempo não se existiam máquinas movidas a combustível como nós temos hoje. O que havia era uma peça de um arado que era inteiriça de metal, na ponta uma lâmina que furava a terra e abria o caminho para que a semente fosse lançada. Esse metal era ligado por um cabo de madeira, com duas pontas como se fosse o guidão de uma bicicleta. E uma corda ia amarrada, uma tira de couro, que ia ligada ao jugo, e esse jugo era ligado a dois bois, que iam puxando o arado e a pessoa atrás só deveria conduzir. A pessoa que conduzia o arado deveria ter completa vigilância no que ela estava fazendo. Porque se ela se distraísse olhando em redor, ela corria o risco de fazer duas coisas. Primeiro, fazer a linha do arado torta. E assim ele faria o serviço mal feito. Ou então ele podia se distrair e atingir a peça de metal numa pedra e quebrá-la. E quebrando a peça, ele deveria encomendar uma nova, ser feita pelo processo de ferreiro, para que ela retornasse, eles retomassem o processo do arado para semear, e assim atrasaria o plantio, como também a colheita, gerando prejuízo. Então quando Jesus diz, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus, ele está dizendo, quem se distrai em serviço do reino não é digno, não é apto para o reino de Deus, porque das duas uma, ou vai fazer mal feito, ou vai gerar prejuízo para o reino. E o que mais temos nos dias de hoje são pessoas distraídas na igreja, achando que ser crente é passatempo, é recreação, é oba-oba, distraído com as coisas da vida, vivendo como se Jesus não fosse voltar, e se por acaso ele voltasse, seria para a próxima geração. Vivendo as suas vidas como querem, da forma que querem, sem se importar se um dia vão prestar contas a Deus, distraídas. E às vezes a gente corre o risco de achar que nós vamos prestar conta daquilo que a gente fez para Deus. E aí que está o nosso engano. Porque também nós vamos prestar contas daquilo que nós deixamos de fazer para Deus. Não foi o que aconteceu na parábola dos 8 talentos? O cara distribuiu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Todo mundo fez, prestou conta. O que recebeu um talento não fez, então ele não presta conta. Presta, exatamente porque ele não fez. O nosso erro é achar que nós vamos prestar conta apenas do que a gente fez. A gente vai prestar contas do que a gente fez bem feito, do que a gente fez mal feito, e principalmente daquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. As pessoas estão distraídas.
Em Lucas 17, versículo 26 e 30, diz que assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, distraídos, completamente distraídos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A sequência diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestou. Estavam distraídos nos dias de Ló, a palavra se cumpriu. Estavam distraídos nos dias de Noé, a palavra se cumpriu. Vão permanecer distraídos até que Jesus volte, mas a verdade é que o noivo vem. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, o noivo vem. E graças a Deus que não existem apenas as virgens imprudentes, existem também as sábias. E tal como nos dias de Elias, Deus ainda conforta o coração dessas virgens, como em 1 Reis 19, 18, dizendo: eu ainda conservei em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Existe um remanescente de Deus que aguarda ansiosamente a volta de Jesus, o reencontro com Cristo. E para isso estão vigilantes com a lamparina cheia de azeite, com reserva na botija. E há quem diga que esse azeite representa as virtudes cristãs. Como se você pegasse os dons, os frutos, colocasse num pacote só e dissesse: isso é o azeite. É isso que tem que conservar. Outros dizem que é o amor, a fé ou outros atributos. Mas nós precisamos nos atentar ao que a Bíblia estabelece como padrão. E tradicionalmente o azeite na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. E se o azeite representa a presença do Espírito Santo, as virgens prudentes são aquelas que conservam suas vidas cheias do Espírito Santo. E eu não estou falando apenas de dons espirituais, porque dom não salva ninguém. Inclusive vai ter uma galera que vai chegar para Jesus naquele grande dia, está lá em Mateus capítulo 7. E vão dizer assim: Senhor, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? 7:22. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O azeite fala de dom? Fala, mas só de dom? Não, porque dom não salva ninguém, dom não prepara ninguém para o arrebatamento. Dom prepara para o serviço. O dom faz parte? Sim. Não estou dizendo que não faz parte, mas eu estou dizendo que não é tudo. Mas o que se destaca principalmente quando se fala de azeite, como presença do Espírito Santo, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque está escrito em João 16:8 que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, sem se relacionar com o Espírito Santo, não dá para distinguir entre certo e errado. Em João 16:13, Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 1 Pedro
Capítulo 1, versículo 2, Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito Santo, além de ser aquele que convence, além de ser aquele que guia, ele é aquele que santifica o homem. Então, ter reserva de azeite é ter relacionamento com o Espírito Santo. João 16,14, Jesus diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até a nossa adoração para Deus não parte de nós, parte do Espírito Santo em nós. A gente não canta adorando a Deus porque a gente pode ou porque a gente sabe, mas porque tem o Espírito Santo. A gente não dá glória a Deus porque dá vontade de dar glória a Deus, é porque nós temos o Espírito Santo. Só pode dar glória a Deus quem tem o Espírito Santo. É por isso que o irmão nunca me vê em culto nenhum pedindo para o pessoal dar glória a Deus, falar em línguas, dizer isso e acolá, porque só faz quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não dá para exigir, porque quem glorifica a Deus é o Espírito Santo em nós, e o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que Deus é digno de toda honra e de toda glória. Nós precisamos ter reserva de azeite, e a reserva de azeite é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se o nosso relacionamento com o Espírito Santo é raso, a nossa vida será rasa. E nós temos uma tendência a superficializar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós abrimos mão de padrão, quando nós abrimos mão do que o Espírito de Deus estabelece como caminho de relacionamento. Aqui e acolá a gente escuta uns absurdos. Por exemplo, há um tempo atrás eu escutei de algumas pessoas que as línguas não são evidência do batismo no Espírito Santo. Que eu posso ser batizado sem falar em línguas, mas a Bíblia mostra 3 relatos e nos 3 relatos eles falam em línguas. Então o que Deus estabeleceu como padrão não é o padrão. Se o padrão de Deus não é o norte para a nossa forma de relacionamento com Deus, nós podemos nos relacionar com qualquer pessoa, menos com Deus. Porque eu até costumo falar isso. Me desculpe a expressão, a gente é bobo de baixar o nosso padrão para caber no padrão de certas pessoas, não é? Relacionamento abusivo, etc e tal. Está gravando, senão eu ia falar trouxa, mas vamos falar bobo. Tem gente que é bobo. Mas Deus não se rebaixa para caber no padrão de relacionamento de ninguém. Ou a gente sobe para o nível dele, ou a gente não se relaciona, porque Deus não se relaciona com qualquer coisa. Nós precisamos ter reserva de azeite. E a reserva de azeite é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 e 27 diz que além de tudo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Essa palavra assiste aqui, ela é poderosíssima. Poderosíssima. Porque não é de assistir como num programa de televisão. Ele não está observando. Assistir aqui é de dar assistência. É de ajudar. Porque a função primordial do Espírito Santo é ser consolador. A palavra consolador é paracleto. E paracleto no grego significa aquele que segura na outra ponta. O Espírito Santo, ele nos assiste porque ele é um aliviador de carga. Nós não carregamos o fardo da vida cristã sozinho. O Espírito Santo carrega na outra ponta. Sabe por que o ministério está pesado? Sabe por que a vida cristã está pesada? Porque tem eu de mais e Espírito Santo de menos. Porque se ele segura na outra ponta, a carga é dividida. E se a carga é dividida, não é tão pesado assim. Então, quanto mais do Espírito Santo, mais leve a carga fica. O texto segue dizendo, ele nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo não é como algumas pessoas que só se aproximam da gente quando a gente está forte, quando a gente está bem, quando o vento sopra a nosso favor. Não, ele nos assiste na nossa fraqueza.
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando a gente dobra o joelho e não sabe o que dizer, é só pedir ajuda do Espírito Santo. Porque se você sem força não tiver uma palavra ou nada além de lágrimas, o Espírito Santo passa a orar por você na sua fraqueza. Sabe, é o que você dobrar o joelho arrebentado de uma situação que já está te cansando há meses, e você dobrar o joelho e não ter o que falar, mas só de estar de joelho dobrado você sente as suas forças serem renovadas. Se você não passou por essa experiência, você precisa. E pode acontecer, porque o Espírito de Deus ora por nós. E é por isso, meus irmãos, que não é luxo, é necessidade orar em línguas. Porque orar em línguas é ter o próprio Espírito de Deus assumindo a nossa oração. O apóstolo Paulo fala do equilíbrio, que eu preciso orar com o meu entendimento. Mas as línguas são um nível tão profundo de intimidade com Deus, a ponto do Espírito Santo reconhecer necessidades em mim, que eu preciso, necessito, careço, mas a minha inteligência não alcança. E aí sabe o que ele faz? Ele assume a oração nos meus lábios e me dá as línguas, porque quem fala em línguas, fala em mistérios com Deus. Nós precisamos ter reserva de azeite. Quem nós somos hoje? Nós somos as virgens prudentes? Ou nós somos as virgens imprudentes? Quem nós somos? Como nós temos caminhado? Como nós temos andado? E Jesus continua nos falando sobre como o noivo vem. E se o noivo vem, nós precisamos estar preparados. E ele vai falar sobre o sono espiritual, no versículo 5. O texto nos diz que pela demora do noivo, as virgens primeiro tosquenejaram e dormiram. Se tem a versão ACF aí, projeta o versículo 5 para mim. Essas duas expressões são importantes. Essas duas expressões são importantes. 25, versículo 5. Elas primeiro tosquenejaram e depois elas dormiram. E eu acho que aconteceu. Essa versão é NVI, por isso está diferente. A versão ACF diz que elas tosquenejaram e depois elas dormiram. A frieza espiritual não começa do nada. Ela é um processo. Ela é um processo contínuo e começa aos poucos. E ele é quase imperceptível. E quando você vê, se tornou uma pedra de gelo ambulante. Ninguém se torna frio de um dia para o outro. Ninguém vira uma pedra de gelo de um dia para o outro. Ninguém está no primeiro amor, no fervor espiritual extraordinário e no dia seguinte é processo. E a Bíblia nos mostra que elas não caíram no sono direto. Elas não começaram a babar no meio da rua. Direto, de uma vez. A Bíblia diz que primeiro elas começaram a tosquenejar. E tosquenejar é piscar. Sonolência. Elas começam a piscar. Começam a ficar sonolentas. A piscada começa a ficar mais pesada, até o ponto em que fica insuportável. E por fim se apaga. Quem passou por privação do sono já sabe como é isso. Quando eu fui para a missão no Mato Grosso do Sul, eu retornei
A viagem era 14, 16 horas. O Wellington foi também, sabe como é viajar de carro para lá. E nós revezamos, e eu estava na dupla que ia dirigir na parte da manhã, e eu ia conversando com o motorista. E eu já estava começando a pescar. Pescando, olhei no relógio, e a última coisa que eu lembro, apaguei. Mas eu já estava pescando já há um tempo. Aí quando eu olhei no relógio de novo, tinham passado-se 40 minutos. O que é isso? É o processo da sonolência. Você começa a piscar, até o ponto em que você perde o controle e apaga. A frieza espiritual acontece assim. E esse é o estado de muitas pessoas na igreja. As pessoas não se tornaram frias espirituais de uma hora para outra. Elas começaram a abrir mão lentamente daquilo que as podia manter acesas na presença de Deus, até que se acabou completamente o combustível. Acende uma fogueira com combustível para durar 1 hora. Se em 50 minutos você não voltar a alimentá-la, a tendência é que ela se torne brasa. E da brasa ela se torne cinza. E da cinza o vento espalhe. E o apóstolo Paulo já trazia alerta de Deus para a igreja nos tempos da igreja primitiva. Coisa de 40, 60, 70 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Imagina hoje, 1900 e poucos anos depois. Ele diz em Romanos 3, versículo 11, digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que nós acordamos, a volta de Cristo está mais próxima de nós. A igreja daqueles dias já estava em sonolência. E o mais perigoso é que não foram só 5 loucas que dormiram. As 10 virgens pegaram no sono. Ninguém está imune. Ninguém pensa em estar imune. Corra para Deus, para os braços de Deus, confesse a sua fraqueza, a sua sonolência, a frieza espiritual, porque em 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. E nós precisamos acordar enquanto é tempo, pois o noivo vem. O noivo vem. E o noivo vem e por isso haverá um despertamento espiritual. E essa é a parte mais extraordinária da parábola. Porque a Bíblia diz no versículo de número 6 que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E todas se despertam. Antes da chegada do noivo há um despertar. E a escatologia bíblica aponta nos últimos dias para um duplo cenário no fim dos tempos. Um cenário interno e outro externo. Um cenário na igreja e outro no mundo. No mundo vai imperar o caos. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremoto, maremoto. Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. O mundo será um caos, mas na igreja haverá um grande despertar espiritual e um derramar do poder de Deus sobre a vida da igreja, porque Joel profetizou em Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, dizendo, e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, mostrarei
prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nos últimos dias o mundo estará um caos, mas a igreja estará em pleno avivamento. A glória de Deus vai tomar os cultos, até nas menores celebrações, nas menores igrejas, nas menores reuniões. A glória de Deus será derramada, o vento do Espírito soprará, a glória de Deus. O novo vem, o noivo vem, e na medida em que este se aproxima, a noiva fica cada vez mais adornada. Nas celebrações do casamento judaico, o noivo só via a noiva uma única vez, que era quando eles iam fechar o contrato de casamento. Então as famílias se reuniam, o contrato de casamento era fechado, e a partir daí o noivo começava a trabalhar para montar a casa, e eles só iriam se ver no dia do casamento. Só que o desejo do noivo era manter contato com a sua amada. E o que eles faziam? O noivo pegava o seu melhor amigo. Tradicionalmente, na cultura judaica, isto é chamado de o amigo do noivo. E mandava o amigo do noivo, o seu melhor amigo, de tempos em tempos para visitar a sua noiva. Na presença da família, não era só o amigo do noivo sozinho com a noiva, não, era na presença da família. E ele mandava presentes. E esses presentes que ele mandava eram para adornar a noiva para o dia da cerimônia do casamento, para que ela ficasse mais bela, para que ela ficasse mais bonita. E quando ele retornava para o noivo, ele trazia notícias de como estava a sua noiva. E o amigo do noivo fazia esse processo de intermediação, falava com o noivo a respeito da noiva e levava os presentes do noivo para a noiva. E assim é no nosso relacionamento com Deus. Jesus é o noivo, o Espírito Santo é o amigo do noivo. As joias que adornam a igreja são os dons espirituais. Cada vez que o Espírito Santo de Deus visita a igreja, dons espirituais são entregues ao seu povo, para que a igreja esteja adornada. E essas joias espirituais preparam a noiva para o dia da cerimônia. Quanto mais o dia se aproxima, mais a glória de Deus será derramada e mais adornada de dons espirituais. A igreja estará próximo do fim. A igreja não viverá em frieza espiritual, talvez as organizações religiosas, mas a igreja militante do Senhor, que aguarda o noivo, será cada vez mais revestida de dons para curar, para libertar, para profetizar, para falar em línguas, para interpretar línguas, para operar maravilhas. A igreja viverá em franco avivamento até que o noivo venha. E o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. O noivo vem. E Deus queira que nós estejamos prontos, porque o noivo vem. Curve a sua cabeça. Se você melhor do que ninguém sabe disso. Se você não está entre as 5 prudentes, esse é o tempo de começar a sua reserva de azeite.
É neste culto que você vai fazer um pacto com Deus de começar a buscar mais a presença do Espírito Santo. É neste culto que você vai fazer uma aliança com o Senhor de buscar crescer em fervor espiritual, porque o noivo vem. E os tempos de despertamento estão chegando. Nós nunca estivemos tão próximos da meia-noite quanto nos nossos dias. O noivo vem. Nós precisamos ter reserva de azeite. Nós precisamos estar prontos, porque daqui a algum tempo, no abrir e fechar de olhos, nós ouviremos uma trombeta soar. A igreja será arrebatada. Nós não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nossa igreja do arrebatamento, subiremos para encontrar o amado nos ares. Mas o noivo vem, Cristo voltará. Aonde está a nossa reserva de azeite? Onde está a nossa reserva de azeite? Tem muita gente distraída, trocando a possibilidade de fazer reserva de azeite pela Netflix, pelo WhatsApp, por relacionamentos falidos, pelas redes sociais no geral, por projetos que não estão no coração de Deus, por projetos que não estão no coração de Deus. E é tempo de nós focarmos, é tempo de nós direcionarmos a nossa visão. Comece a falar com Deus. Agora é a sua oração, agora é o seu clamor, agora é o seu pedido, agora é o seu posicionamento com Deus. Eu não posso assumir esse compromisso com você, por você, aliás. Eu até queria fazer esse pacto por você e te levar, nem que fosse na base da cinta, mas eu não posso, porque agressão é crime. Mas é o tempo de nós estabelecermos um compromisso com Deus. É o tempo também de nós colarmos em quem tem de Deus para nos ajudar a fortalecer. Porque muita parte ou muito do resultado do nosso fracasso está nas companhias que nós temos. Há um ditado no mundo que diz: diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Se eu fosse canonizar esse ditado, eu diria: diga-me com quem tu andas, que eu direi para onde você vai. Ah, mas Jesus andava com pecadores. Mas Jesus era o cara, né? Comece a fazer o seu compromisso com Deus. Comece a fazer um compromisso de selecionar suas amizades, de selecionar os seus vínculos, de selecionar as suas referências. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo carente de referências, mas ainda existem homens e mulheres de Deus, ainda existem pessoas a qual nós podemos nos espelhar. Porque o noivo vem e nós não podemos mais perder tempo. A meia-noite se aproxima. O apóstolo Paulo ainda diz que a noite já é passada e o dia já vem. Ele está falando do raiar do dia em que Cristo retorna para buscar a sua igreja. Não tenha conflitos com a figura de linguagem, porque um diz à meia-noite e outro diz no raiar do dia. Não importa se é de noite ou se é de dia, o que importa é que o noivo vem. O Espírito de Deus está movendo nos corações. Talvez você já terminou a sua oração, mas tem pessoas sendo tocadas pela mão do Espírito Santo. Existe quebrantamento no nosso meio. Você que está na sua casa, já passou da hora de você reaver o seu fervor espiritual. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, porque o noivo vem. O noivo vem, Senhor, e essa é a certeza da nossa alma.
O nosso coração, Senhor, tem uma certeza que a qualquer momento uma trombeta pode soar e nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. E toda lágrima será enxugada, Senhor. Toda dor vai cessar. Nós vamos reencontrar os companheiros e as companheiras que militaram na fé juntamente conosco e receberam a alegria de serem levados antes e serem poupados dos sofrimentos dessa terra. Espírito Santo de Deus, fortalece a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a criar reserva de azeite. Ah, Senhor, abre as portas da Tua palavra, na Tua igreja, na Tua casa, Senhor. E desperta o Teu povo a fazer reserva de azeite, porque o noivo vem, e tem muitos nécios na igreja, desatentos, desapercebidos, distraídos, mas o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. No nome de Jesus, Espírito de Deus. No nome de Jesus, Espírito Santo. Nós oramos ao Teu nome. E nós, Senhor, estamos decididos, ao preço que for necessário pagar, sair contigo, Espírito Santo, de mãos dadas por esta cidade. E mudar, Senhor, a nossa forma de viver o quanto for necessário para que o nosso relacionamento contigo seja preservado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?